Olá, pessoal de Teoria do Conhecimento. Tudo bem com vocês? Então, conforme eu prometi, de fazer um pequeno vídeo para que a gente veja alguns aspectos de como está ali o ambiente do Real Life, e eu dei algumas instruções para vocês, o calendário mais ou menos definido. Sempre lembrando que, sim, de fato, nós estamos tendo alguns problemas com a nova ferramenta do YouLife e tal, a gestão das salas e tal, e pode ser que alguma coisa sofra uma certa modificação em relação ao que eu vou dizer aqui. Vamos lá, vou abrir aqui a página, tá? Então, vou abrir aqui a página do YouLife. Vejam bem, né? Essa é como aparece para o professor, né? Então, estamos aqui uma lista de unidades de aprendizagem que o professor que vos fala aparece no YouLife. Algumas delas são dos ciclos passados. Então, tenho aqui a turma de Teoria do Conhecimento, que é a turma de vocês, tá? É essa daqui, que tem um agrupamento, né, de uma quantidade grande de turmas. É um encelamento com várias turmas. Talvez, se um ou outro de vocês não estiverem visualizando o YouLife direito, material complementar principalmente, porque de repente no processo de ensalamento a turma a qual você pertence ainda está com algum problema aí de ajuste no ensalamento, tá? O bom é vocês, se for esse o caso, fazerem uma pergunta ali pro William, que é o nosso assistente educacional, para ele encaminhar ao setor que faz de TI, que faz esses ensalamentos, tá? Mas vamos lá, para o professor tem uma ferramenta aqui, né, que se chama visão do aluno. Supostamente, né, sempre supostamente, porque essa ferramenta aparece às vezes de forma diferente, no padrão. Supostamente, essa visão do aluno é para o professor ter uma ideia de como o estudante está vendo a plataforma. Então, vou clicar aqui para a gente visualizar algumas coisas, tá? Beleza, então o que temos aqui? A visão do aluno. Então tem aqui o roteiro, que é o roteiro geral de estudo. Na realidade, em outra unidade de aprendizagem que não está com problema, já está certinha, tá? Que começou junto com a de vocês, no curso de filosofia, aqui, junto com esse primeiro item aqui, tem outros dois. E um deles é calendário e critérios, né? Aí não aparece para vocês calendários e critérios. Por isso que no final desta webconferência, mais para o final deste vídeo, eu vou apresentar algumas datas que já foram definidas, né? Que indicam o calendário. Então, o que a gente tem? Se vocês lembrarem de como era o nosso EVA do semestre passado, para aqueles que não estão entrando agora, né, que já entraram há 1 ou 2 semestres, fizeram alguma coisa no semestre passado com o EVA antigo, o espaço virtual de aprendizagem da Unisul, o antigo, vamos notar que esse título aqui, unidade, lá no nosso era tópico de estudo. Então, essa unidade 1 corresponde ao tópico de estudo 1. Então, aqui está o material, tá? A leitura, algum texto do livro, textos externos, vídeo e tal, tá? Aqui tem vários materiais aqui, videoaulas e textos, como eu falei. Aqui é uma unidade 2. Na nossa primeira unidade, nós vamos trabalhar principalmente tipos de conhecimento. 5 tipos de conhecimento, né? O mítico, também conhecido como teológico ou religioso, tá? O do senso comum, também conhecido como conhecimento popular ou às vezes
empírico vulgar, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então a gente vai tratar desses 5 grupos de conhecimentos. E aqui a gente vai abordar as características desses tipos de conhecimento, além de começar com algumas coisas gerais sobre algumas definições de conhecimento e alguns aspectos de diferenciar, por exemplo, conhecimento empírico de conhecimento abstrato, sobre o ponto de vista do sujeito que conhece, como se faz a aquisição do conhecimento, se direta ou indiretamente, e esses conceitos básicos. Alguns deles eu apresento e reforço em vídeos, e alguns desses vídeos eu deixei no YouTube, aí vocês encontram lá na minha plataforma do YouTube, clicando meu nome, alguns vídeos. Cuidado, né, porque tem vídeos de outras disciplinas, de outras situações, e eu fiz um depositário, né, eu abri uma pasta no Google Drive, tá? E mandei o link num aviso. Então, se vocês clicarem aqui, né, lá em cima, nessa ferramenta aqui, ó, na página tem um sininho, no sininho vai aparecer os avisos. Aí vocês deem uma olhada no aviso que eu mandei ontem para vocês, onde está o link para acessar esta pasta. Tem um monte de vídeos. Que tipos de vídeos são esses, professor? Bem, esses são vídeos que foram feitos ao longo dos semestres, desde 2019, a maioria é ali de vídeos de 2019, 2020, tá? Uns poucos de 2021. Respostas que eu fui dando aos estudantes ao longo desse semestre, principalmente, mas não só, acerca de padrões, de equívocos nas respostas às ADs automatizadas. Então isso vai ajudar vocês também a fazer as suas ADs. Então olhem direitinho se está se referindo a AD1, a AD2, a AD3 ou AD4, tá? E também tem algumas respostas a algumas perguntas que os estudantes fizeram, ou algumas inquietações, alguns mal-entendidos que eu identifiquei a partir de intervenções nas webconferências, ou resposta a algum exercício complementar que não é o AD, ou mesmo a participação em um fórum. Então, essa é a questão, tá? Então, vai aquele Vital misturado, mas vocês podem, pelo título, vocês podem visualizar, tá? Muitos deles estão escritos retorno AD1, retorno AD2, então sabe sobre. Outros que não era propriamente o retorno, tem um outro título, mas também trabalha os conteúdos que a gente vai ver nas unidades de aprendizagem. Tá? Na nossa segunda unidade de aprendizagem, então, a partir da segunda, e essa é o que há em comum entre a segunda e a terceira, nós vamos ver algumas concepções filosóficas sobre o conhecimento, principalmente sobre o conhecimento científico. E aí, na unidade 2, o antigo tópico de estudo 2, nós vamos ver as concepções modernas, a saber 3. Tem outras, mas nós vamos ficar com as 3 que são as mais importantes, tá? Ou as mais estudadas. Quais são? O empirismo, o racionalismo e o criticismo, principalmente o criticismo kantiano. Alguns chamam também de empirocriticismo. Bom, essas são as 3 concepções modernas que serão apresentadas no tópico de estudo 2. Já na unidade 2, né? Já na unidade 3, que é o correspondente até o semestre passado, no uso do EVA antigo, e o tópico de estudo 3, nós vamos trabalhar as concepções ou perspectivas filosóficas acerca da teoria do conhecimento, particularmente do conhecimento científico, neste caso, e é mais forte ainda, contemporâneas. Aí nós vamos ver algumas concepções como o positivismo lógico, o positivismo e o
vai cair em algumas coisas também do positivismo lógico, que é o neopositivismo. A teoria da falsificabilidade de Karl Popper, a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn e o anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Haverá uma referência muito breve acerca da fenomenologia num dos textos mais introdutórios, mas o foco será principalmente nessas perspectivas aí. Popper, o Kuhn, Feyerabend e o positivismo, principalmente o positivismo na sua origem ali do século XIX para a primeira metade do século XX. Nessas duas unidades nós teremos alguns fragmentos de autores dessas correntes, tanto as modernas quanto as contemporâneas. Na unidade 4, antigamente tópico de estudo 4, nós vamos discutir algumas questões sobre a ética na ciência, tá? Então também teremos excertos de textos, vídeos. Eu já mandei para vocês ali no material complementar algumas coisas interessantes. Vamos ver se a gente localiza essas coisas. Então vou aqui em material complementar. Hipoteticamente deveria aparecer apenas o material da turma, mas às vezes mistura com o material que eu mandei para outras turmas, né? Então, aqui, tá? Nós temos algum material. Vamos começar pelo esses dois aqui, por exemplo, esses dois vídeos, tá? Que são complementares, né? Parte 2, parte 1. Eles abordam questões que são apresentadas na unidade 1, né? Aqueles conceitos bem mais básicos, conceitos mais iniciais sobre a questão do conhecimento. Aí eu vou falar de definições de conhecimento, a questão da noção de abstração e tal. Então essa é para a unidade 1. Aqui eu deixei o PDF, alguns pediram, né, um PDF completo, que aparece quebrado nas unidades de estudo. Aqui o livro completo em PDF de teoria do conhecimento. Aqui está aparecendo para vocês também o livro de reflexões sobre o homem na filosofia. Vai ter alguma coisa em comum, mas esse é um livro para outra unidade de aprendizagem que eu mandei, mas tem algumas coisas sim, embora o foco seja ali a discussão sobre a noção de homem. Quem quiser, né, pode dar uma olhada. É porque lá no nosso bate-papo lá do WhatsApp, algumas pessoas mostraram interesse, então eu disponibilizei aqui. Eu mandei um pouquinho antes de começar a unidade, mas eu mandei para todo mundo, para todas as minhas turmas, porque geralmente quando a gente começa a receber as ADs, né, e a princípio eu achava que ia ser uma AD não automatizada, foi isso a orientação que eu recebi, tanto que eu elaborei uma AD para vocês, que seria dissertativa, mas aí em cima, né, ali na sexta-feira, começaram a cadastrar as ADs automatizadas, e aí eu dei uma mensagem para o William, que é o nosso assistente, conversei com ele de manhã e ele esclareceu que ele também tinha recebido essa orientação de que seria uma AD só e dissertativa, mas que nem era ele que estava cadastrando essas ADs automatizadas, veio de lá essa orientação meio que em cima da hora, né? E aí, em função dessas recorrências, né, a gente sempre recebe algum trabalho daquele tipo, né? Como é que eu vou avaliar isso aqui se só tem cópia? Né? A pessoa acha que simplesmente copiar é fazer um trabalho reflexivo, ou como geralmente a gente pede, né, um texto dissertativo, argumentativo. Aqui a argumentação tem se não é dele, né? Ele está demonstrando a habilidade de argumentar e tal, copiando? Não, né? Então eu mandei esse vídeo aí para pensar um pouco, né, bem curtinho, sobre o que é o que é plágio, tá? Esses outros dois vídeos da Marilene Chauí e esse daqui da questão, esse aqui
filosofia em tempos de pandemia tem a ver com a que a gente vai trabalhar na última unidade de aprendizagem. Tá? É uma fala de uma pessoa lá, de uma editora portuguesa, né? Que está trabalhando como uma série de filósofos ou de teorias filosóficas responderiam o problema ou dilema gerado ou reforçado pela pandemia. A saber, né, é o dilema de que eu tenho um número muito limitado de leitos e um número imenso de pessoas que precisam ir para os leitos de UTI, principalmente. Então, que critérios, como resolver esse dilema? Esta é uma questão que envolve ética, né? E aí uma fala da Marilena Chauí, que eu mandei para todo mundo também, né, sobre a história da democracia. Uma fala que tem uns momentos mais polêmicos, né, porque a Marilena Chauí segue claramente uma posição política, mas é isso mesmo, para mim faz parte do debate essas posições políticas, né? E aqui nós temos mais duas, essa daqui ela vai estar na trilha lá, naquela trilha da quarta unidade. Então também há uma fala que eu fiz com os dois conteudistas do livro didático, né, a gente que organizou o material no antigo EVA, não só o livro didático, mas a seleção de material e a produção de videoaulas, por exemplo, para o ambiente virtual de aprendizagem do EVA, que foi transposto para cá para o YouLife naquela trilha que eu mostrei para vocês, tá? Então esse material tá lá na trilha, mas vocês poderiam ver, né, para tá inserido na unidade 4, tá? Onde a gente vai falar sobre alguns problemas da relação da ética na ciência. E esse aqui tá em uma entrevista de um doutorando, né, do curso de doutorado em administração, da pós-graduação em administração aqui da Unisul, então doutorando em administração, que orientado pelo professor Ney Nunes, que é o nosso professor aqui também no curso do curso de filosofia da Unisul, tá? E ele trata de algumas questões que envolvem ali aspectos teóricos da filosofia, né, falando de Rawls e Singer, que vão ser tocados aí, pelo menos o Singer, nessa fala aqui do seminário sobre ética na ciência, feita aqui, organizado, né, eu como organizador e os outros dois conteudistas. Nós três falamos, cada um dentro de um aspecto, ou de um conjunto de aspectos sobre esse assunto. Então, mas é interessante para a discussão que a gente faz na quarta unidade. Então, esse, por enquanto, é um material complementar, além daquele depositário que eu falei para vocês, né, da pasta do Google Drive, que eu mandei a mensagem via aviso, e aí rebobinando para ver os avisos, clicam aqui no sininho. Pô, vou fazer isso agora aqui para vocês verem. Claro, vão aparecer os meus avisos, né? Mas lá na lista dos meus avisos, opa, tem uns avisos que eu enviei. Não é bom clicar aqui, é melhor clicar aqui para ver. Esses aqui foram os que eu mandei, tá? Então aqui, ó, logo aparece a mensagem que eu mandei para vocês sobre o depositário, tá ali, ó, teoria do que enviou para a turma de teoria do conhecimento, ontem às 16h03, tá? Então aqui eu escrevo o link, é só vocês copiarem, depois arrastarem e ou colarem na busca, né, do browser para responder. Ok? Então é isso que eu tinha aqui para a gente caminhar pro YouLife, tá? Sim, se eu olhar aqui no material visão do estudante, mostrar a próxima aula, aparece aqui um fórum. Interessante que hora aparece, hora não aparece, tá?
Então, para clicar no fórum, aqui, vocês viram que tinha que mostrar mais, né? Porque às vezes não aparece. Aqui para mim está aparecendo, mas já há alguns 15 minutos atrás não estava aparecendo dessa forma, né? Eu tive até que reconfigurar e não sei se vai ficar certo mesmo, né? E ontem eu tentei testar para começar o fórum e não funcionou. Mandei uma pergunta pro Guilherme agora de manhã, se eu fiz alguma coisa errada e tal. Aí ele vai verificar, provavelmente só vai responder amanhã. Mas amanhã eu tenho uns compromissos, né? Eu vou assistir umas aulas de lógica na UFSC com o professor César Mortari, que é um dos grandes lógicos aí do nosso país. Então, tá aqui, ó, até a tentativa que eu fiz ontem de quem vai começar apareceu e não estava aparecendo para mim. Não sei, testem aí depois para ver se vocês conseguem fazer algum tipo de comentário. Espero que esteja funcionando, né? Então, do You Life, gente, é isso que eu tenho que falar, tá? Ora, fechar aqui e vou passar para outro aspecto. Então, há um problema aí, né? Um ruído sobre o calendário. Então, fiz esse pequeno slide aqui para a gente pensar o calendário desta unidade de aprendizagem e teoria do conhecimento. Pode ser que alguma data mude, talvez, tá? A das ADs já está meio que fechada, tá? Não tem mudança. O que pode ter alguma alteração, e aí por isso eu botei a confirmar, é a data das APs, e por isso eu também botei só a primeira chamada. Mas vamos lá. A unidade de aprendizagem iniciou no dia 16, segunda-feira passada. Estamos iniciando a segunda semana, né? Hoje, neste momento que eu estou gravando, é domingo, né? Dia 22/5 de 2022. Então, essa unidade começou segunda-feira passada, no dia 16/5 de 2022, e o término dos estudos, né, para dar conta dos roteiros e tal, será ali dia 30/6 de 2022. Isso não significa que o ambiente será totalmente fechado, porque ainda há, né, as atividades avaliativas, como o AP, primeira chamada, segunda chamada, e se algum de vocês ficarem, a avaliação final. Então, como é que vão ficar as datas das ADs? A primeira AD vai abrir agora na segunda-feira. Eu só não recomendo que vocês abram essa amanhã, logo amanhã, porque eu tenho que confirmar com o Willy uma questão. Qual é essa questão, professor? É o seguinte, a princípio, para as outras unidades vai funcionar assim, vai ficar aberta esse tempo todo, a atividade automatizada, tá? Quando tiver, para a prova presencial, porque nas outras a AD não é automatizada. Mas eu perguntei para o William, pedi para ele se certificar se vai funcionar assim mesmo, né? Se a AD vai ficar disponível para você acessar a qualquer momento, independente de qual vez você vai fazer. Como assim, professor? Ah, sim. É porque no semestre passado, um critério assim, você pode acessar durante esse período a qualquer momento, mas a partir do momento que você acessa, você tem um tempo para fazer. 4 horas para responder aquela bateria de questões objetivas, tá? Aí depois você não pode abrir mais. Há 2 semestres atrás não era assim, tá? Você poderia voltar, durante esse período você poderia voltar quantas vezes quisesse. Então este é o tipo de informação que preciso confirmar, tá? Por isso eu não recomendo que vocês abram logo no dia 23, tá? Veja, todas as atividades podem ser feitas até dia 23/6. Não recomendo deixar para fazer no último dia, mas pode esperar um pouquinho e cada uma vai abrir num dia diferente. Então a AD abre no dia 23/5, a próxima segunda-feira, e fica disponível até o dia 23/6. A AD2 vai abrir no dia 30/6, né? E fica disponível até dia 23/6. A AD3 vai abrir no dia 6/6
E vai ficar disponível até dia 23/6. E a AD4 abre dia 13/6 e fica disponível até dia 23/6. Aqui eu tenho que apagar, que na realidade eu botei lá para o final, né? Então vamos tirar isso aqui. Nossas webconferências, elas já estavam agendadas antes de eu receber esse calendário de AD. Senão eu tinha mudado um pouco o agendamento. Então não tem mais como modificar. E não vai dar para bater direitinho cada webconferência antes de começar a AD para dar as dicas. Então talvez seja interessante, por exemplo, vocês fazerem a AD depois da conferência. Primeira, segunda, terceira, né? Embora algumas aqui vai ficar meio complicado, né? Porque elas vêm um pouco antes da... Bom, bate, né? Porque assim, dia 23/5 até 23/6 dá tranquilo para dia 20, vocês fazerem, por exemplo, a partir do dia 2, depois da primeira webconferência. A segunda webconferência vai ser dia 8/6, tá? Então, é bem antes do dia 30 do 6. Opa, aqui é 6/7. 13. Não, tá certo, tá certo. Aqui é 30/5. 30/5, tá? Então, dá para fazer tranquilo, né? Então, todas são antes do prazo de terminar, tá? Inclusive a última, né? A D4. Felizmente ela vai começar, está disponível antes da webconferência 3. Então vocês se organizem. Por isso até que eu deixei lá aquele repositório de retornos para as ADs, porque aí vocês podem se preparar olhando os retornos dessas ADs, e aí a gente cuida dos conteúdos. Então nossas webconferências ficaram marcadas sempre para as quartas-feiras a partir das 19 horas. O máximo de tempo que eu vou poder dar ali nesta webconferência vai ser de 1h30, tá? O setor está pedindo que a gente faça uma conferência de no mínimo 20 e no máximo 1 hora, mas eu acho que 1 hora é pouco. Contudo, eu tenho aula na sexta, à noite, com uma outra turma, que toda sexta eu me reúno com eles, né? Das 7 às 10, das 19 às 22. Na quinta-feira eu estou deixando reservada, porque eu botei uma atividade em conjunto em algumas quinta-feiras com a minha colega de core, com a qual eu divido essa turma que eu trabalho na sexta, então em algumas quintas, porque ela não pode na sexta, então a gente vai fazer a atividade junto. Então não marquei conferência para isso. E os agendamentos, infelizmente o calendário, a agenda só tinha assim, ó, para agendar à noite só quarta, quinta ou sexta. E os outros dias, segunda e terça, o agendamento só tinha para de manhã ou de tarde. Como a maioria de vocês prefere que as conferências sejam à noite, e eu tenho outra turma, essa turma de reflexões sobre o homem na filosofia, eu marquei as duas na quarta-feira. A de vocês começa às 19 e a deles, de reflexões sobre o homem na filosofia, começa às 21 horas. É claro, eu tenho que dar ali entre uma e outra, pelo menos aí uns 20, meia hora é o ideal, né? Para preparar, arrumar as coisinhas, me arrumar e tal, tomar uma água e tal, e fazer a outra. Então, no máximo, a gente poderá ter 1h30. Por que eu estou dizendo isso? Nessa turma que eu dou na sexta-feira, o Zoom desliga, depois, chega 22 horas redonda, ele desliga. Mas eu percebi já nas unidades aqui que eu dei aula antes para filosofia, que isso não estava acontecendo com o Zoom nessas programações aí. Então, se a ferramenta não desligar a conferência quando fizer o teto de 1 hora, a gente pode ficar mais um tempinho, mas esse tempinho não é muito grande, no máximo um pouco mais meia hora, tá? Então, por isso, a conferência vai ter entre 1 e 1h30, no máximo. Não tem que me segurar, porque eu terei outra depois. Então, temos essas datas das webconferências, dia 1º/6, 8/6, 15/6 e 23/6
evidentemente desse ano. A princípio, e por isso que está aqui a confirmar, o período em que a primeira chamada da avaliação especial ou avaliação presencial vai estar à disposição de vocês é do dia 1º/7 ao dia 4/7. Eu digo a princípio porque já no semestre passado, o calendário das avaliações presenciais eram das unidades institucionais, e essa de teoria do conhecimento é uma unidade institucional, era um pouco diferente das outras unidades de aprendizagem tradicionais do currículo. Então isso aí a gente tem que conferir. Mas a avaliação tem que ser feita depois que termina, logo depois que termina ali os estudos, né, que está nesse período, entre 16/5 e 30/6. Então parece plausível, né, que de fato seja aqui neste período. Mas qualquer alteração, né, eu aviso, o William avisa para vocês. Ok, gente, então este era o recado que eu tenho para vocês. Lembram, né? Qualquer coisa, prefiram enviar uma mensagem para mim, para o meu e-mail, carlos.marques@animaeducacal, tudo junto, sem os acentos e sem a cedilha, .com.br. Prefiram mandar para o meu e-mail particular, o C é minúsculo, né? Porque deixar ali como na ferramenta para tirar dúvidas, etc., do YouLife tá um pouco confuso. O professor recebe vários, ali naquela caixa de diálogo, vários avisos junto, então de turmas diferentes e tal. E também, quando mandarem alguma mensagem para o professor, né, sempre se identifique: eu sou o aluno da turma tal, de teoria do conhecimento, faço o curso tal e papá. Eu tenho a seguinte inquietação, dúvida e tal, para que eu possa saber de onde vem a mensagem e responder mais rapidamente, né? Senão eu vou ter que ficar procurando se acho em algum lugar que me indique de qual turma você pertence e tal. Beleza, gente? Então, bom início de semana. Até mais.